Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Fala Cabo Verde desta terça-feira, 20 de janeiro. Confira os principais destaques informativos. Dia dos Heróis Nacionais, comemorado com uma deposição de coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral. Falta de confiança é o principal obstáculo à participação ativa dos jovens na vida política. Homem detido pela prática dos crimes de sequestro, ofensa à integridade física e receptação contra um menor na cidade da Praia. ProPraia considera a reversão do Macau Legend uma oportunidade para desenvolver turismo e negócios na praia. Moradores de Santo Tomé denunciam estrada degradada, falta de água e abandono dos jovens. No Irão, após 11 dias de isolamento, o governo dá sinais de que pode liberar o acesso à internet. Notícias para acompanhar a partir de agora no Fala Cabo Verde, que já está no ar. Hoje é celebrado o Dia dos Heróis Nacionais, com destaque para a cerimónia central que envolveu a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral. O ato contou com a presença de representantes dos diversos órgãos da soberania, do corpo diplomático e dos combatentes da liberdade da pátria num momento de profundo significado histórico e patriótico. A semelhança do que acontece todos os anos, no dia 20 de janeiro, o Presidente da República depositou a coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, na várzea, na cidade da Praia. Uma homenagem para celebrar o Dia dos Heróis Nacionais. Agora vamos conferir os trechos essenciais do discurso do Presidente da República, José Maria Neves, após a colocação de flores. Homenagem a todos os heróis nacionais. Cabo Verde tivemos várias gerações e cada geração foi cumprindo o seu papel. Os primeiros filhos da terra, os primeiros que se indignaram contra as injustiças para que Cabo Verde fosse tratado com muita dignidade, e os cabo-verdianos também. E o povo de Cabo Verde, que desde sempre lutou pela dignidade, e que também construiu um país, permitiu o seu desenvolvimento institucional. José Maria Neves afirmou que é essencial valorizar os jovens da geração Z e envolvê-los na construção de um Cabo Verde moderno, próspero e com oportunidades para todos. O primeiro-ministro também marcou sua presença nesta cerimónia e destacou que devemos compreender bem a história e valorizar momentos que são importantes até para gerações vindouras. A independência de Cabo Verde está muito ligada à figura de Amílcar Cabral. Acho que é consensual. No país consensual quer dizer, não significa que todos interpretem da mesma forma, mas há uma grande maioria que considera assim. A história é constituída por personagens, por personalidades, por momentos, por acontecimentos. A sua interpretação é que pode ser variada, mas nós temos muito em conta aquilo que foi a figura de Amílcar Cabral. Devemos compreender bem a história e valorizar momentos que são importantes, até para as gerações vindouras também saberem todo o percurso que este país fez em termos de resiliência, em termos de luta, de combates e manter sempre viva a história. Quem também esteve presente neste ato é o presidente do PAICV, Francisco Carvalho, que reconheceu que essa data é importante para o país, uma data que comemora os 51 anos da morte de Amílcar Cabral. Comemoração e aniversário de Amílcar Cabral. E nesse dia ele é importante para Cabo Verde. Portanto, comemoração de Dia dos Heróis Nacionais. Ele é de grande importância. É de grande importância para a pátria, é de grande importância para a nação. E é dia, sim, que simboliza um processo importante na história de Cabo Verde, que é o processo de libertação, processo de construção
e de consolidação de independência. Ele é uma data importante por causa disso. É importante sublinhar que todo país no mundo tem várias datas importantes, e que cada cidadão, cada instituição, cada entidade está hoje para datas de forma modo que te sente, de modo que te vivencia. Aquilo que é liberdade, aquilo que é democracia. O dia 20 de janeiro foi escolhido por ser o aniversário da morte de Amílcar Cabral, isto é, 1973, que também serviu para homenagear outras pessoas que estiveram ao lado do Amílcar Cabral na luta pela libertação de Cabo Verde e Guiné-Bissau. E nesta data celebramos a história e os sacrifícios dos homens e mulheres que lutaram pela independência de Cabo Verde. A lembrança desta luta é vital para entendermos o legado que ainda vivemos. As celebrações do legado de Amílcar Cabral ganham voz no rosto de quem viveu a história de perto. Uma antiga combatente da liberdade da pátria recorda os tempos da clandestinidade em Lisboa e os trabalhos contínuos na luta de São Vicente. Para ela, a independência é um processo inacabado que exige honestidade e a capacidade de ler os sinais dos novos tempos. A história da libertação de Cabo Verde não se escreve apenas nos livros, ela pulsa na memória de quem trocou a vida estudantil pela luta política. Mais do que recordar o passado, o foco agora é entender o presente e os desafios de uma nação que já conquistou os seus símbolos, mas ainda busca o seu pleno desenvolvimento. A antiga combatente da pátria Crispina Gomes, neste Dia dos Heróis Nacionais, ela fala sobre o orgulho da participação na clandestinidade em Lisboa, o trabalho em São Vicente e o sentimento de sobrevivência através das etapas do país. Significa um orgulho por ter participado na medida do possível, naquilo que eu pude também fazer, primeiro como militante de clandestinidade antes da independência, não é? Nos meus tempos estudantis de Lisboa, e depois continuando na minha ilha São Vicente, procurando da melhor forma ir construindo a minha ilha São Vicente, e também sobreviver a todas essas etapas que o nosso país tem passado até chegar ao dia de hoje. Portanto, não pode deixar de ser um orgulho para mim. Após atravessar as fases mais críticas da formação do país, a reflexão vira-se para o pensamento de Amílcar Cabral. A combatente destaca que os escritos do líder histórico permanecem atuais, servindo como uma guia para a gestão das contradições sociais e para o diálogo entre diferentes gerações. Acho e espero que continuemos a ter sempre este legado que Cabral nos deixou e que, na minha opinião, estará sempre atual se nós soubermos e pudermos ler Cabral com olhos de honestidade, de lealdade, e também se soubermos ver e entender aquele legado que nos deixou sobre a construção do nosso país, sobre o povo de Cabo Verde, e aquilo que, como ele dizia, que não bastava ter uma bandeira e um hino, mas que o que era mais difícil de se conseguir era, de facto, a etapa da construção da independência, a construção do desenvolvimento do país, que seria a parte mais difícil e que eu penso que é a etapa em que nós estamos. Já temos o hino, já temos a bandeira, e que agora é saber gerir as diversas contradições da sociedade, saber acompanhar com muita cautela, muita prudência o que vai acontecendo na sociedade e esta transição também de gerações. A mensagem final deixada é um apelo à sensibilidade política. A independência é um exercício diário de interpretação e realidade, onde os ensinamentos de Cabral, segundo ela, funcionam como bússola para os desafios do futuro. Uma história que ecoa a resistência e determinação vivida por muitos em tempo de clandestinidade e luta. A luta, que começou com Amílcar Cabral, segue nos desafios do presente.
O primeiro-ministro inaugurou um conjunto de obras de requalificação urbana na cidade da Praia, com destaque para o calçadão e ciclovia que liga o aeroporto ao Porto da Praia, a escadaria de acesso à Chada Grande Frente e a requalificação da zona portuária. Essas inaugurações têm como objetivo melhorar as condições de mobilidade e segurança no local, garantindo um acesso digno, seguro e funcional para as pessoas da comunidade de Achada Grande Frente e dos utentes em geral. Na cerimónia, Ulisses Correia e Silva sublinhou a importância destas intervenções para a mobilidade urbana e que este investimento representa 60 milhões de escudos. Bom, nós temos aqui uma ciclovia que melhora todo o acesso envolvente aqui da zona do aeroporto, a possibilidade das pessoas utilizarem este percurso, que é relativamente longo, para fazerem o exercício físico. Quando a chegada e a partida a partir do aeroporto, nós temos uma entrada muito melhor tratada, temos espaços verdes e temos aqui um investimento importante. Estamos a falar de 60 mil contos de ciclovia, o que significa um investimento aqui bem conseguido. Em segundo lugar, nós vamos inaugurar também a requalificação da zona portuária. Portanto, nós estamos aqui com dois pontos importantes. Um é o porto, outro é o aeroporto. E normalmente os portos e os aeroportos devem ser boas referências dos espaços onde estão instalados. E nós sabemos qual é a situação do Porto da Praia. O primeiro-ministro destacou que a intervenção beneficia não só os trabalhadores da zona portuária, muitos deles vendedores de peixe e outros produtos, como também turistas que visitam a cidade. Acrescentou que a ciclovia, embora parcialmente acompanhada de uma faixa de estacionamento, e a estrada será alargada numa fase posterior, aumentando a funcionalidade e o conforto da via. Não só beneficia as pessoas que trabalham, mas as pessoas que nos visitam. Nós estamos a falar de uma zona onde recebemos cruzeiros, recebemos turistas, e melhorar toda essa envolvente é um grande ganho para a cidade da Praia. A parte que aparece ali ainda é para o estacionamento das viaturas, para as pessoas poderem utilizar a ciclovia. Numa fase posterior, nós vamos fazer o alargamento das faixas de rodagem desta via, portanto, que será um benefício para a cidade. No âmbito da requalificação da zona portuária, foram construídos 30 quiosques, um largo multifuncional, sanitários públicos, mobiliário urbano, iluminação e uma escadaria de acesso à Chada Grande Frente. José de Pina, presidente da Associação Pro Praia, mostrou-se otimista com o futuro das infraestruturas da praia após o governo retomar os bens do projeto Macau Legend, defendendo que a medida pode impulsionar a consolidação da cidade como destino turístico e de negócios e lazer. A reação surge após o anúncio oficial da reversão do investimento liderado pelo empresário David Shaw, que previa um complexo turístico de 250 milhões de euros na Gamboa e no Ilhéu de Santa Maria. O projeto, que deveria incluir um hotel-casino e uma marina, estagnou após a construção da ponte e parte do edifício do casino, levando o Estado a rescindir o contrato em 2024 e 2025 por falta de financiamento e incumprimento de prazos. José de Pina sublinhou que este é um investimento estruturante e vital para que a praia exerça plenamente o seu papel de capitalidade, gerando empregos e dinamizando a economia nacional. No entanto, o dirigente aproveitou para tecer duras críticas à estagnação de outros projetos na ilha de Santiago, citando como exemplo o Hotel Hilton, lançado em 2016 e ainda inacabado, Sambala Village e Santiago Resort, projetos de longa data, um deles de 1997, que não avançaram. Complexo da Praia Negra, outro exemplo de iniciativa sem conclusão. Para a Praia, tem faltado vontade política aos sucessivos governos para dotar Santiago de condições de desenvolvimento turístico comparáveis às Ilhas do Sal e Boa Vista.
A associação espera agora que a nova gestão dos ativos do Macau marque o fim do ciclo de desculpas e projetos esperados na capital. O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, anunciou um investimento de 342 mil contos para a primeira fase do Plano Estratégico da Formação Médica Graduada e Especializada, destacando o compromisso com a valorização da classe e a redução da dependência externa de cuidados de saúde. O novo Plano Estratégico 2026-2045 surge como instrumento fundamental para moldar o futuro da saúde em Cabo Verde. Com foco inicial no período de 2026 a 2030, o projeto prioriza a medicina geral e familiar, além de especialidades críticas, buscando atender às mudanças demográficas da população e garantir que os médicos sejam formados com foco nas necessidades reais do país. Um dos pontos altos da proposta é a sua viabilidade econômica. O governo projeta que, para cada escudo investido, haverá um retorno de 2,8 escudos, economia gerada pela diminuição de evacuações médicas e da necessidade de médicos cooperantes estrangeiros. Além do investimento financeiro, o Ministério destacou a publicação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações como um marco para a valorização dos profissionais. Por outro lado, o bastonário da Ordem dos Médicos, Francisco Amado, reforçou que a resiliência da classe deve ser acompanhada de condições de trabalho dignas e bem-estar emocional, fundamentais para a manutenção de um Serviço Nacional de Saúde forte e de qualidade. O governo de Cabo Verde criou uma comissão tripartidária para a implementação do salário mínimo nacional com o objetivo de preparar e acompanhar a atualização gradual do salário mínimo para 25 mil escudos até o ano de 2027. A resolução que cria uma comissão tripartida para a implementação do salário mínimo nacional foi publicada no Boletim Oficial no dia 16 do mês em curso, com base na resolução número 4/2026. Conforme o diploma, o salário mínimo nacional constitui um instrumento fundamental de política laboral e social, visando a proteção do rendimento do trabalho, a promoção da coesão social e a redução das desigualdades. A medida é justificada tendo em conta que, nos termos do artigo 72 da Constituição do Código Laboral, o Estado promove a valorização do trabalho, devendo a fixação e atualização do salário mínimo nacional atender à evolução das condições econômicas, à produtividade e à sustentabilidade das empresas. Segundo a publicação no BO, através da lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano econômico de 2026, ficou estabelecido que o Governo, cumprindo o acordo firmado em sede do Conselho de Concertação Social, promove as medidas necessárias visando garantir o aumento do salário mínimo nacional para 25 mil escudos a partir do próximo ano. Uma decisão que, apesar de representar um avanço social relevante com impactos econômicos e financeiros significativos, exige, segundo o governo, uma abordagem gradual e concertada para sua execução. A falta de confiança nos políticos é o principal obstáculo à participação ativa dos jovens na vida política de Cabo Verde. Esta é a conclusão de um inquérito realizado pela nossa equipa que foi às ruas ouvir a opinião da juventude sobre os fatores que mais condicionam o seu envolvimento cívico e político. Aos jovens foram apresentadas 4 opções de resposta sobre os principais obstáculos à participação política, sendo a falta de confiança nos políticos a mais escolhida. Segundo os jovens, afirmam que muitos políticos fazem promessas em campanhas que não são cumpridas, ainda referidas situações de corrupção, que reforçam a falta de confiança e reduzem a vontade de participar. Segundo os mesmos, esta realidade gera desconfiança e afasta os jovens da política. Bom, para mim,
Dá a opção B. Falta de confiança na política, é isso. Para morrer cima no setor hoje nas notícias, se dá notícias de casos supostamente de corrupção, tanto na Câmara como no governo, falta de abertura para os jovens. Então, também falta de confiança na político para morrer. Muitas vezes, no tempo de campanha, está fazer alguma promessa que é para votar nesse, para poder ganhar mais votos. Agora, o que eles conseguem, está chegando a tempo de mandato, esta passa muito tempo, esse que está fazendo nada. Agora, o mandato está quase chegando a fim, essa vai começar a fazer pequenas obras nas cidades e nos locais diferentes, que para alguém pensa, não, ele é bom político, ele é bom presidente, então que para alguém pode votar nesse para tornar acontecer aquele mesmo ciclo de novo e de novo. Alguns jovens afirmam ainda que sentem que as suas opiniões não são valorizadas e que muitas vezes não recebem a devida atenção por parte dos decisores políticos. Eu não acredito se nunca vota, nunca está fazendo com que eles prestem atenção a isso, que eles levem em conta a confiança que está. Então, eles buscam fazer algo diferente. Não acredito, mas caça muito bem, na minha opinião. Para morrer, então é esse que está muito leva em consideração a opinião de jovem, esta leva em consideração só a aparência. E enquanto esta leva o que esta acha que é a camada mais importante, que é os produtores. Então, os camaradas jovens são um bocadinho esquecidos. Outros entrevistados destacaram a opção C, relacionada com a pouca educação e informação política. Estes jovens consideram que existe um excesso de partidarismo e que nas escolas os temas políticos são pouco abordados, o que dificulta uma participação mais consciente. Desde base, que tem aquela educação desde a escola, nem na família. Vamos, nós governar não está sendo na cozinha. Partidarismo, cada um está puxa para salário, nenhum está hoje aquele que é benefício que cada um de partido está trazendo para o nosso país. Então, se não tem mais informação, meninas também para participar mais dinamicamente, tá hoje a jornal, tá ler, tá fazer as leituras, mesmo na escola, se não tinha professores que incentivavam alunos a jogar um partido ou mesmo sem jogar partido, aquele que leva nosso país para construir, para produtividade. Com certeza não está sabendo não para patamar. Os resultados revelam, assim, desafios importantes para o reforço da participação juvenil na vida política do país, apontando para a necessidade de maior transparência, inclusão e educação cívica. São Tomé é uma zona com potencial turístico procurado por muitos visitantes nacionais e estrangeiros, mas que enfrenta problemas antigos nunca resolvidos. Perto da capital, mas ao mesmo tempo longe das atenções das autoridades, dizem os moradores que denunciam o abandono, a falta de infraestruturas e a ausência de oportunidades para os jovens. Uma zona pescatória onde à primeira vista se depara com a estrada de acesso com obstáculo. Segundo os moradores, apesar do elevado fluxo de turistas, sobretudo durante os finais de semana, nada se tem feito para melhorar as condições do local. Tem estrada para mar, turista tio também para ali. Às vezes também 20 caras, às vezes 18, às vezes 17, tudo também, está fazendo 12 viagens para ali. Mas a estrada de ali que tem condições. Eles estão investindo no turismo, mas a estrada que tem. Hoje aquela estrada ali dispôs que tem estrada da frequenta para ali, com aquele caminhão por fogo, aquele 8 toneladas. Hoje a estrada deixa tudo dignificado, para que parte é complicado. Dado que tempo é seguimos. Vamos, me cozinha gente triste, eles bem faltar numa estrada para beber a mar, então sei com montes e coisas, mas que para falta estrada para mar, e bem apanhar aquele parabelo, aquele lancil, tudo é aquele coisa não sente mago, aquele que vem para ali, que me se vai num cão. Aquele dado que tinha voto ali, não vem tinha forma que vota, mas não tem razão, não tem direito. Para a população local, o problema vai muito além das vias de acesso. A falta de infraestruturas básicas e de espaço de lazer tem empurrado muitos jovens para fora da comunidade e até para fora do país. A única coisa que não tem ali é que é uma estrada, lá que é uma estrada, com o mar que está pescado,
Ali nunca tem água, nunca tem nada para jovem, nunca tem trabalho, nada que tem. Apenas que ele passa lá que eles começam a fazer, que termina. Eles fazem um projeto para mar que termina. Chafariz com água que tem. Não fica só com o tanque, com a torneira, já está. Esta bota lixo tudo rebaixado. Escola de lista, sala de aula de lista, vai por aquela atrás que eles que devia. Pô, não tinha pelo menos, sabe, com secundária, primária, até ficava ali. E desse seu jardim, mas era uma coisa que nunca devia aceitar. Mas ali era de sim, senhor. Para partes também jovens, que se hoje também na área, placa para jovem de verde e outros meios de jovem bem para frente. Mas é aquela situação de pega-se coisa de fora e passa esse tempo. Os residentes dizem se sentir esquecidos. Apesar da proximidade com a capital, afirmam que a zona não acompanha o desenvolvimento de outras localidades, vivendo numa realidade de promessas que nunca se concretizam. A esperança de nós próprios quase está acaba. Para nós imaginar uma zona que está de só para tempo campanha. Não fazer o centro muntoso fica só com o nome centro. Que tem rede Wi-Fi, que tem nada. Santo Tomé que tem jovem, mas infelizmente Santo Tomé é uma zona. Fica só com o nome Santo Tomé e só com localização na praia. Do resto, mais nada. A hora que um outro conselho, mais beneficiário que nós, mais compor, que não está sentindo triste, porque nós é perto, nós é praia, a não tem direito a tudo. Então espera para não ter mais desenvolvimento na zona, para não ser esquecido. Para quem vive ali, a única riqueza continua a ser o mar. A praia é o principal atrativo e o motivo que ainda mantém a localidade no roteiro turístico, apesar das dificuldades. Também, o turista também visita o mar de Santo Tomé. Passa tudo que escolheu para uma zona que se investiram nele está a ser uma zona turística mesmo. Mas pronto, já tem um investimento, não nada. A mim está a pedir ao governo, para cumprir com essas palavras. Se me está a pedir para jovens que imigram, se tempo de campanha também enganando, está engodando para não votar. Se também que não está a pedir, também para os jovens. Zona, para parte deles, se esquecido e para parte de pessoas que se licenciam também, que essa hoje é uma questão muda nada licença. Mas que não pede governo pelo menos para eles pôr água. Nunca tem trabalho para não trabalhar, mas pelo menos se eles põem água ali, não está compra é mais barato. Poder pegar um cabra, um cabrito, bobende e estará para pagar água. Entre o potencial turístico e a realidade no terreno, os moradores pedem mais atenção das autoridades, investimentos em infraestruturas e políticas que criam oportunidades, sobretudo para os jovens, antes que mais pessoas abandonem a terra onde nasceram. Em Santa Cruz, a morte de Wilson Costa, conhecido por Já, continua a gerar revolta e dor, levando a comunidade de São Cristóvão a sair às ruas para apelar por justiça. Com balões e cartazes nas mãos, vozes embargadas e um sentimento de profunda indignação, familiares e moradores de São Cristóvão concentraram-se no local onde foi encontrado o corpo de Wilson Costa, de 43 anos, conhecido na comunidade como Já. A iniciativa teve como objetivo exigir esclarecimentos e justiça pela morte do pai de 5 filhos, 4 deles menores de idade. A manifestação decorreu precisamente na zona onde o corpo foi localizado, nas imediações do local onde, segundo relatos, terão ocorrido as agressões fatais. Entre lágrimas e abraços, a comunidade recordou Já como um homem trabalhador, simples, dedicado à família e sem qualquer histórico de conflitos. E em declarações, a vizinha Lucilina Varela afirmou que o crime terá ocorrido por volta das 5 horas da manhã de domingo, dia 11, mas que a família só teve conhecimento cerca de 2 horas depois. Segundo a mesma, o estado do corpo era tal que nem os familiares conseguiram reconhecê-lo. Lucilina explicou ainda que a vítima regressava à casa após passar a noite na residência de um parente recentemente falecido, quando terá sido surpreendido. No local foram encontrados apenas os sapatos, a calça, o cinto e a roupa interior. A carteira, o relógio e outros pertences desapareceram, aumentando a revolta da família. A Polícia Judiciária esteve no local no próprio domingo e há informações de que 2 suspeitos já se encontram detidos. No entanto, os familiares queixam-se da falta de informações sobre o andamento do processo.
Outros membros da comunidade, como Cleide Quebra, Pedro da Costa, Juliana Semedo e Wilson David, juntaram-se ao apelo, classificando o crime como brutal e desumano. O crime deixou a Ribeira de São Cristóvão num clima de medo e insegurança. Os moradores pedem um reforço da presença policial e mais investimentos em infraestruturas básicas, como a melhoria da estrada de acesso e da iluminação pública, fatores que, segundo dizem, contribuem para o isolamento da localidade. E saímos neste momento para um curto intervalo. Polícia Judiciária detém homem suspeito de abusar sexualmente de 3 crianças na ilha da Boa Vista. Pescadores da Ribeira da Barca pedem subsídio face aos impactos climáticos. Notícias para conferir na segunda parte do Fala Cabo Verde. Até já! O Fala Cabo Verde já está de volta. Seguimos com outras notícias nacionais. A problemática de abuso sexual continua a afetar as crianças em Cabo Verde. Na Ilha da Boa Vista, a Polícia Judiciária deteve um homem de abusar sexualmente 3 crianças. Mais um suspeito está a ser investigado pela prática do crime sexual de menores. Uma operação realizada pela PJ culminou na detenção fora de flagrante delito de um indivíduo do sexo masculino, natural da Ilha de Santiago e residente na Ilha da Boa Vista, iniciado pela prática do crime de abuso sexual contra menores. A detenção realizada em cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista foi direcionada ao suspeito, iniciado pela alegada prática de abuso sexual contra 3 crianças do sexo feminino com 8, 10 e 12 anos de idade na referida ilha. Segundo informou a Polícia Judiciária no comunicado enviado à imprensa, no âmbito das investigações, a PJ apurou que uma das vítimas terá sido abusada sexualmente com penetração. O detido de 39 anos foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial e, na sequência, o Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou as seguintes medidas de coação: apresentação periódica às autoridades, interdição de saída do país e proibição de contacto com as vítimas. E aqui na cidade da Praia, a Direção Central de Investigação Criminal da Polícia Judiciária deteve em flagrante delito um indivíduo de 37 anos, residente na zona de Covão Mendes, acusado de sequestro, ofensa à integridade física e receptação contra um menor de idade. Das diligências investigativas realizadas pela PJ, apurou-se que tudo terá acontecido quando o menor de 12 anos terá apoderado de 2 telemóveis e de um tablet das irmãs e os terá vendido ao suspeito detido a um preço de 200 escudos. Posteriormente, conforme as informações da PJ,
a criança arrependeu-se e regressou ao local onde o suspeito tinha efetuado a compra para recuperar os objetos que anteriormente haviam sido subtraídos às irmãs e vendidos ao indivíduo de 37 anos. Ainda no decurso das diligências investigativas, apurou-se que o comprador, alegadamente inconformado com o comportamento do menor ao ir buscar os objetos vendidos, terá sequestrado a criança durante 4 horas na sua residência e, durante esse período, agrediu-a com um cinto, causando-lhe ferimentos. O menor foi libertado pelo suspeito sem os objetos vendidos. Após a libertação, a vítima dirigiu-se de imediato ao serviço de piquete da PJ, que procedeu à detenção do suspeito na sua residência e recuperou os objetos. Quanto ao menor, este foi transportado para a urgência do Hospital Agostinho Neto para receber tratamento e, de seguida, entregue ao seu pai, que reside na cidade da Praia. Relativamente ao detido, o Tribunal da Comarca da Praia aplicou-lhe como medidas de coação a interdição de saída do país, a apresentação periódica às autoridades policiais e a proibição de contacto com a vítima. Na Ribeira da Barca, os impactos das alterações climáticas no setor das pescas voltam a gerar preocupação, com os pescadores a reivindicarem medidas de proteção social. O presidente da Associação de Pescadores e Peixeiras da Ribeira da Barca defendeu a criação de um subsídio destinado a apoiar os pescadores que ficam impedidos de exercer a atividade devido ao mau estado do mar, situação que se agrava nos primeiros meses do ano associada às alterações climáticas. José Rui de Oliveira falava à imprensa à margem do Ateliê Nacional de Proteção Social nas Pescas e Aquacultura. Segundo o responsável, entre janeiro e março o mar apresenta-se frequentemente mais agitado, dificultando a saída para a faina e reduzindo de forma significativa a captura de pescado. Esta realidade obriga muitos pescadores a interromper a atividade durante vários dias ou semanas, ficando sem qualquer rendimento. O desafio é ter um subsídio para ajudar os pescadores que são afetados nesses dias e que deixam de ir trabalhar devido ao mau estado do mar, sublinhou, defendendo que o apoio seja enquadrado no sistema de proteção social, sobretudo em períodos críticos. José Rui de Oliveira alertou ainda que a falta de rendimentos leva algumas pessoas a recorrer a atividades alternativas prejudiciais ao ambiente, como a extração de inertes e areia, prática que, segundo disse, tem causado danos ambientais significativos. O dirigente associativo reconheceu os esforços da associação no apoio aos seus membros, mas admitiu limitações financeiras, explicando que a estrutura não dispõe de orçamento próprio nem de projetos estruturantes desde 2016 que permitam responder de forma eficaz às necessidades da comunidade pescatória. Embora a proposta do subsídio ainda não tenha sido formalmente apresentada às autoridades, o presidente da associação mostrou-se confiante em partilhar a ideia no âmbito deste ateliê. Por seu turno, o ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, reconheceu a necessidade de reforçar a proteção social para pescadores e agricultores, garantindo a disponibilidade do governo em conceder apoios aos operadores afetados pelas alterações climáticas. E os criadores de gado das zonas sul e centro da Ilha do Fogo alertam para uma das piores crises da pecuária dos últimos anos, causada pela escassez de chuva e a falta de pastos. A situação, segundo os criadores, ameaça a sobrevivência dos animais e o sustento de dezenas de famílias que dependem exclusivamente da atividade de pecuária. Manuel Santos, criador com mais de 20 anos de experiência, afirma que 2026 está a ser um ano péssimo para os criadores, porque explicou que em 2025 choveu muito pouco e os pastos existentes do ano 2024 são insuficientes para alimentar os animais. A mesma preocupação é partilhada por Augusto, outro criador da localidade de Monte Grande, que considera este o pior ano desde 2014. Segundo o mesmo, o elevado preço de pastos
torna impossível a manutenção do gado e acrescentou que o milho é vendido a 2.500 e ração a mais de 3.000 escudos por saco. Tendo em conta toda essa dificuldade, os criadores defendem que o governo e as instituições públicas devem intervir em anos de crise severa para apoiar a classe. Os criadores temem que, sem medidas urgentes, muitos não consigam chegar à próxima época de chuvas com os seus animais, o que de certa forma irá comprometer a atividade da pecuária e o sustento de inúmeras famílias. Um show solidário será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro com o objetivo de angariar fundos para apoiar jovens e famílias com necessidades especiais nas ilhas de Santo Antão e Santiago. Os recursos arrecadados serão aplicados no apoio escolar dos jovens membros da Associação Relâmpago, na construção e reabilitação de casas de banho e na melhoria de habitação de famílias desfavorecidas. Esse show beneficente é Juventude em Marcha, é que tive a fazer Problemas de Família 2, é uma nova versão. O objetivo é angariar o máximo possível de fundos que é para poder apoiar aqueles beneficiários, que os beneficiários normalmente da área de apoio social, né? E Relâmpago tem que as duas áreas, tem a área desportiva, mas também tem a área social. É para apoio escolar, é para reabilitação de casas de banho. Segundo Isael, a seleção das pessoas a beneficiar do apoio é feita pela associação organizadora e abrange as zonas de Tira-Chapéu, Latada em São Pedro e interior de Santiago. Dentro da associação tem uma equipa que é preparada para fazer a recolha de dados e para analisar os critérios dos beneficiários. E que os beneficiários já estão escolhidos. Por isso que não dizer que é habilitação de casas, mas ainda não está sempre a receber mais, porque não está aberto, principalmente naquelas ilhas, que é Santo Antão, São Vicente e Santiago, né? E Ilha do Maio. A iniciativa conta com parceiros do setor governamental e de empresas privadas, reforçando a colaboração entre a sociedade civil, o Estado e o setor empresarial em ações de solidariedade com impacto direto nas comunidades locais. E no desporto, o Regional de Santiago Sul está ao rubro com o Desportivo da Praia a isolar-se no terceiro posto após vencer o Celtic no fecho da 10ª jornada. A vitória militar em curta distância para os Travadores e o Boa Vista, que não saíram do nulo no confronto direto. A 10ª jornada do Campeonato Regional de Santiago Sul terminou com o Estádio da Várzea a testemunhar uma mudança importante na perseguição ao título. No duelo mais aguardado do domingo, o Desportivo da Praia venceu o Celtic por 1-0. Com este triunfo, a formação militar chega aos 20 pontos, isola-se do terceiro lugar e fica agora a apenas 2 pontos de distância da liderança. O topo da tabela continua dividido entre Travadores e Boa Vista, ambos com 22 pontos, após o empate sem golos no clássico de sexta-feira. Os encarnados mantêm a vantagem no primeiro lugar graças ao saldo de golos. A jornada ficou ainda marcada pela goleada do Sporting da Praia sobre os Unidos do Norte por 6-2 e pela vitória do Relâmpago frente ao Benfica por 2-0, um resultado que tirou o Relâmpago da zona mais perigosa e atirou os Unidos do Norte pela lanterna vermelha da classificação. Saímos para mais um intervalo e na volta seguimos com os acontecimentos internacionais. Noruega intensifica sua preparação para um possível cenário de guerra. Em Nigéria, gangues sequestraram 163 fiéis de uma igreja.
Já estamos de volta e no cenário internacional o foco vai para o Irão, que depois de 11 dias de isolamento, o governo deu os primeiros sinais de que pode liberar o acesso à internet. A medida foi discutida no Parlamento após a televisão estatal ser alvo de um ataque hacker. Um ataque digital interrompeu a programação da TV estatal do Irã ontem à noite. Na tela, mensagens diziam que os Estados Unidos e a Europa estão ao lado dos manifestantes que protestam contra o regime. Há 11 dias, o regime iraniano deixou o país de mais de 90 milhões de habitantes praticamente incomunicável. Telefone e sinal da internet foram cortados. Grupos de monitoramento digital afirmam que a conexão no país atingiu níveis mínimos nesta segunda-feira. Ainda disseram que há indícios de que o governo testa uma nova rede com filtros e controle de conteúdo. Em meio à repressão, os protestos perderam força nos últimos dias. Uma autoridade iraniana admitiu a agências de notícias que o número de mortos na repressão aos protestos já passa de 5 mil. As manifestações foram motivadas pela crise econômica, mas o movimento evoluiu para um protesto contra o regime dos ayatollahs, que governa o país desde o fim da década de 70. O presidente Lula da Silva foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para participar do recém-criado Conselho de Paz, que tem como objetivo principal a reconstrução da faixa de Gaza. Até o momento, a gente não tem informações oficiais do Palácio do Planalto sobre a aceitação ou rejeição deste convite do presidente americano Donald Trump para que Lula faça parte deste Conselho para a Paz na faixa de Gaza. Mas a gente apurou aqui, a equipe da TV Record, de que esse convite foi de fato enviado à Embaixada do Brasil em Washington e que nesta manhã Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e que nesta reunião um dos assuntos tratados foi esse convite feito pelo americano ao presidente brasileiro. Por enquanto, a gente apurou que o Brasil avalia os termos exatos deste documento, deste convite, e não há previsão no momento de um anúncio oficial de Lula sobre os próximos passos com relação a este convite público de Donald Trump. Só para a gente entender, esse Conselho da Paz em Gaza é uma iniciativa que vai reunir líderes internacionais para discutir as propostas diplomáticas voltadas para acabar com o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que tem provocado uma crise muito grande naquela região. O anúncio da criação do órgão foi feito pelo próprio Trump na semana passada, com o ponto principal de ser aqui a fase 2 desse plano para acabar com essa guerra no território palestino. O conselho vai ser presidido pelo próprio americano Trump e vai ser composto pelo secretário de Estado, Marco Rubio, também pelo enviado especial de Oriente Médio, Steve Witkoff, e também pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, além de outras autoridades e personalidades que foram selecionadas pelo próprio Trump. E no giro pelo mundo, a Noruega está a intensificar a sua preparação para um possível cenário de guerra. A partir desta terça-feira, cerca de 13.500 cidadãos vão receber cartas do Exército informando sobre a requisição de bens, como casas e veículos, caso o país enfrente conflito. Milhares de noruegueses vão começar a receber nesta segunda-feira a carta do Exército informando que as suas propriedades poderão ser requisitadas em caso de guerra. A medida, que será válida por um ano, é parte de um esforço para garantir que as Forças Armadas tenham acesso a recursos necessários à defesa do país. Cerca de 2/3 das cartas enviadas serão renovações de requisições feitas nos anos anteriores. O chefe da Organização Logística das Forças Armadas ressaltou que a Noruega se encontra em uma situação de segurança crítica desde a Segunda Guerra Mundial devido à crescente tensão com a Rússia. A nação, que compartilha uma extensa fronteira com a Rússia no norte, tem reforçado suas defesas e ampliando a preparação civil e militar.
O chefe da organização logística afirmou ainda que a importância de estar preparado para crises e guerras aumentou drasticamente nos últimos anos. O governo norueguês também enfatizou que enquanto essas cartas não têm impacto prático durante a paz, elas serão uma medida de precaução importante. O Reino Unido aprovou os planos para a construção de uma nova embaixada da China no centro de Londres, apesar de preocupações sobre a segurança e vigilância. A decisão foi tomada após anos de controvérsia e protestos. A embaixada, que será a maior da China na Europa, vai ocupar cerca de 20 mil metros quadrados e substituirá várias representações chinesas existentes na cidade. Apesar da aprovação formal, os críticos alertam sobre os potenciais riscos à segurança nacional, especialmente devido à proximidade da embaixada com os principais distritos financeiros de Londres. Alguns legisladores temem que o local seja utilizado para espionagem, além de facilitar a vigilância e a intimidação de descendentes chineses no exílio. Desde que o governo chinês comprou o terreno por 225 milhões de libras em 2018, a proposta tem gerado protestos e obstruções legais. O governo britânico, no entanto, afirmou que todas as considerações foram avaliadas antes da decisão e que a construção agora pode seguir a menos que haja um desafio judicial. Este projeto ocorre em meio a uma crescente tensão sobre as alegações de espionagem e interferência política por parte da China. Em um ataque brutal em Kaduna, no norte da Nigéria, gangues armados sequestraram pelo menos 163 fiéis cristãos durante cultos religiosos. O ataque aconteceu no domingo, quando os bandidos invadiram duas igrejas, forçando os fiéis a saírem e refugiarem na mata. De acordo com o reverendo Joseph Hayabi, da Associação Cristã da Nigéria, 172 pessoas foram sequestradas, mas 9 conseguiram escapar, resultando no número atual de 163 vítimas. A polícia local, no entanto, negou as alegações, classificando os relatos como falsos e afirmando não ter encontrado evidências do ocorrido. Contradizendo a versão oficial, líderes comunitários e moradores confirmaram os sequestros, com algumas fontes apontando que 177 fiéis teriam sido capturados. Este incidente se insere em uma crescente onda de sequestros praticados por gangues na região, afetando tanto cristãos quanto muçulmanos. As autoridades afirmam estar em operação para localizar os sequestradores e resgatar as vítimas, mas a falta de esclarecimentos e a tensão no local aumentam as incertezas. No oeste do Quênia, mulheres motociclistas estão a transformar a realidade da saúde materna. Conhecida como Boda Girls, elas utilizam suas motos para transportar as grávidas de comunidades remotas até unidades de saúde, ajudando a reduzir mortes evitáveis durante a gravidez e o parto. Treinadas em condição de motociclos e em cuidados básicos de saúde materna, as chamadas Boda Girls tornaram-se uma alternativa segura e gratuita para centenas de mulheres grávidas no oeste da Quênia. A iniciativa surge em 2022 e está ativa nos condados de Siaya, Kisumu e Homa Bay, regiões marcadas por longas distâncias, estradas degradadas e elevados custos de transporte. Além de pilotarem, muitas dessas mulheres são enfermeiras ou agentes comunitárias de saúde, o que reforça a confiança das pacientes durante o trajeto até clínicas e hospitais para consultas de pré-natais, exames e partos. Segundo a diretora executiva do grupo de motociclistas, a falta de transporte é uma das principais barreiras, muitas vezes ignorada, no acesso das mulheres ao cuidados de saúde e ao empoderamento econômico. Para as gestantes, o facto de serem transportadas por mulheres faz toda
toda a diferença. Uma moradora da região diz sentir-se mais segura ao ser levada por uma motociclista, sentimento partilhado também pela sua família. Profissionais de saúde alertam que o atraso nos transportes estão diretamente ligados às mortes maternas. Dados da Unicef indicam que todos os anos mais de 5.000 mulheres e cerca de 30.000 recém-nascidos morrem no Quênia devido a complicações evitáveis na gravidez e no parto. Embora não resolva todos os desafios do sistema de saúde, para muitas comunidades rurais, a chegada atempada de uma Boda Girls pode significar a diferença entre a vida e a morte. E em Portugal, a Polícia Judiciária desmantelou um esquema criminoso de venda e administração de esteroides em atletas medalhados de culturismo e fitness na área metropolitana de Lisboa. 4 pessoas foram detidas. Foram apreendidas pela Polícia Judiciária várias substâncias proibidas, assim como uma arma de fogo, dinheiro e documentação. Os suspeitos dedicavam-se à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes, realizando a atividade a partir de uma clínica de fisioterapia, um solário, um ginásio e outros estabelecimentos que geriam ou frequentavam. Segundo a PJ, alguns dos clientes eram atletas de culturismo e fitness, medalhados em competições nacionais e internacionais. Na Operação Harry Potter da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, foram cumpridos 8 mandados de busca, onde foram apreendidas mais de uma centena de ampolas contendo substâncias proibidas, além de vários elementos de prova, tanto em formato físico como digital. Os detidos, um deles de nacionalidade estrangeira, foram presentes a primeiro interrogatório judicial. Para além do termo de identidade e residência, estão proibidos de contactar uns com os outros e também com outras pessoas ligadas à prática desportiva de culturismo e bodybuilding. Estão indiciados dos crimes de substâncias e métodos proibidos, detenção de arma proibida e branqueamento. O Fundo Monetário Internacional reviu em alta a revisão de crescimento da economia mundial para 3,3% este ano, segundo o relatório divulgado esta segunda-feira. Na atualização do World Economic Outlook divulgada, o FMI projeta que o crescimento global permaneça resiliente em 3,3% em 2026 e em 3,2% em 2027, previsão que representa uma pequena revisão em alta de 0,2 pontos percentuais em 2026 e nenhuma alteração em 2027 em comparação com a edição de outubro de 2025. Este desempenho estável resulta do equilíbrio de forças divergentes, indica o FMI, sendo que os obstáculos decorrentes da mudança nas políticas comerciais são compensados pelos fatores favoráveis provenientes do aumento dos investimentos relacionados com a tecnologia, incluindo inteligência artificial, principalmente na América do Norte e na Ásia. Além disso, destaca-se também o efeito do apoio orçamental e monetário, condições financeiras amplamente favoráveis e adaptabilidade do setor privado. O crescimento nas economias avançadas deverá ser de 1,8% em 2026 e 1,7% em 2027. Por sua vez, nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, espera-se que o crescimento continue a rondar os 4% em 2026 e 2027. A população da China caiu pelo 4º ano consecutivo. A China atingiu sua menor taxa de natalidade desde 1949, apesar dos esforços do governo para aumentar a fertilidade. Pelo 4º ano consecutivo, a população da China diminuiu, atingindo níveis recorde de baixos.
Após décadas de controle rigoroso da taxa de natalidade, as autoridades chinesas estão experimentando novas medidas para incentivar famílias maiores, desde taxar preservativos até oferecer educação infantil isenta de impostos. No entanto, novos números populacionais recentemente divulgados pelo governo chinês mostram que a população caiu novamente em 2025, atingindo o seu menor nível já registado. A população da China foi de 1,404 bilhão no ano passado, cerca de 3 milhões a menos do que em 2024. Antes, o país mais populoso do mundo, a China, foi superada pela Índia em 2023. Como muitos outros países, agora enfrenta uma queda na taxa de fertilidade. De acordo com dados do Banco Mundial, a taxa de fertilidade da China foi de apenas 1 em 2023, muito abaixo da taxa de reposição de 2,1 considerada necessária para manter uma população estável. E assim concluímos o nosso jornal de hoje, relembrando que cada história dos nossos heróis não se resume ao passado, mas é vivida em cada um de nós e deve ser inspiradora para as futuras gerações. Boa noite e até amanhã.